Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Muniz, venho lá da Casa René Peça. E hoje nós vamos fazer um estudo, né? Uma conversa a respeito de Jesus. E que ele possa abençoar o nosso propósito de estarmos aqui hoje. Ô, Valde, você tem como diminuir essa luz para mim? Tem uma que já melhorou. Incomoda, né? Obrigada. Bom, então diz para nós aqui a frase, né, que é o tema do nosso estudo. Queres ficar curado? É uma pergunta. E essa frase nós vamos estudá-la, que ela está dentro de um contexto, de uma fala do Mestre Jesus, né? E assim, a gente já pode ir pensando se a gente quer ser curado. Tem gente que vai falar assim, mas eu nem estou doente, mas a gente vai ver que está, né? Que doente não é só quem caiu ali na rua e machucou o joelho, não. Tem doenças bem mais graves, né, do que a doença física. Então, vamos lá. Essa imagem aqui simboliza, né, Jesus com o paralítico, com quem ele teve o diálogo, numa cisterna, né, numa piscina, num poço de Betsaida, como diz em hebraico, né? E, bom, deixa eu adiantar aqui e a gente conversa. Diz lá para a gente, né, a passagem que está em João e que, para nós espíritas, está na Gênesis, no capítulo 15, onde fala dos milagres de Jesus. Diz lá assim, queres ficar curado? Respondeu-lhe então o enfermo, Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. E Jesus diz, né, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. E isso aqui, né, esse diálogo, aconteceu lá nessa piscina, né, nesse lugarzinho que é o tanque de Betesda. E esse tanque era um local que ficava perto de Jerusalém, onde Jesus estava indo para lá naquele momento. E muito interessante que não foi o paralítico que foi até Jesus. Foi Jesus que foi até ele, não é? Quando Jesus chega perto dele, pergunta para ele se ele quer ficar curado, o que ele responde? Que ele não tem ninguém para levar ele até as águas, não é? Esse tanque, existia na história, né, a lenda de que seria um lugar de cura. Inclusive, era um lugar muito frequentado por doentes, né, porque as pessoas acreditavam que quando aquelas águas se agitavam, a primeira pessoa que conseguisse entrar naquelas águas ficaria curada. E eles até falavam que acreditavam ser um anjo que ia se lavar ali naquelas águas, né? E no momento em que o anjo estava ali se lavando, aquelas águas se agitavam e era necessário que a pessoa entrasse ali rapidamente para conseguir a cura que precisava. E este homem, né, esse paralítico, ele estava ali há 38 anos. Há 38 anos ele aguardava o momento certo de entrar naquela água e ficar curado. Então, veja a situação dele, não é? Jesus chega até ele e traz para a gente, vamos dizer assim, uma primeira reflexão, né? Que seria essa lição de compaixão e de fé. Por que Jesus não esperou alguém ir até ele, né, e perguntar, Jesus, aí, você pode me curar? Como é que você vai fazer para me curar? É você que me cura? Você pode me jogar lá no poço, né, lá no tanque, para eu ser curado? Não foi isso que aconteceu. Jesus, tomado de compaixão e conhecendo as dores de todos eles, como conhece as nossas dores também, foi até ele especificamente, não é? E fez a pergunta, você quer ficar curado? E o que ele respondeu? Sim ou não? Nem uma coisa nem outra. O que ele fez? Botou a culpa no outro, né?
não tem ninguém para me colocar lá no poço, né? Não tem ninguém para me levar até lá, para que eu possa pegar a água no momento da agitação e ficar curado. E essa lição de compaixão fez com que Jesus dissesse a ele o que ele tinha que fazer, não é? Levanta, pega a sua cama e anda. E justamente depois disso, o que ele fez? Fez o que Jesus mandou. Ele sentiu a perna, ele levantou, ele pegou a cama dele e ele andou. Não é? Então, isso mostra para a gente que ele tinha fé, ele acreditava. E, por incrível que pareça, ele não sabia que aquele homem que estava diante dele era Jesus, diferente de nós. Nós sabemos quem é Jesus, conhecemos a vida dele inteira, estudamos, né? A vida dele toda. Então, Jesus, tomado de compaixão, se aproxima daquele homem e fala com ele para que ele haja, levanta, pega a sua cama e anda. Não é? Não foi nada passivo. Foi ele que fez as 3 ações. Levantou, pegou a cama e andou. Isso demonstra que ele tinha fé, né? Que ele acreditava. E aí, ficamos pensando na nossa lição. Quantos anos será que nós já estamos ali na beira daquele poço, esperando alguém, né, no cavalo branco, vir salvar a gente? Há quanto tempo, há quantas encarnações nós estamos aguardando que o outro faça pela gente aquilo que a gente ainda não fez? O que seria essa cura que a gente estaria precisando? Quais seriam, né, essas dores, essas mazelas, essas situações que a gente precisaria dessa cura? Qual é o tamanho da nossa fé? Nós percebemos a compaixão que Jesus tem por nós? Percebemos esse amor enorme que ele tem por nós? Esse conhecimento que ele tem de todo o nosso interior, de tudo que a gente é, que às vezes nem mesmo a gente se conhece, e ele sabe, né? Então, essa é a nossa primeira reflexão sobre o assunto. Diz para a gente, Joana de Ângeles, que todas as nossas emoções, né? A irritabilidade, o ódio, o ciúme, o rancor, dissipações, elas impregnam o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, com vibrações deletérias, vibrações que não são boas, né? E bloqueiam áreas por onde se espalha a energia saudável, abrindo um campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes nocivos que ali se instalam. Então, antes da gente tossir, antes da gente ficar gripado, antes da gente ter qualquer problema de saúde, acontece tudo isso aqui com a gente. Irritabilidade, ódio, raiva, ciúme, rancor, uma série de coisas. Quando a gente chega a ficar resfriado, é porque a nossa imunidade, foi lá para o chão, não é isso que todo mundo fala? Ah, minha imunidade baixou e aí eu fiquei gripada. Mas por que a imunidade baixou? Pode ver que aconteceu alguma coisa antes, não é? Ou teve um problema, uma discussão, uma briga, ou estava com raiva de alguém, com ciúme de alguém, irritado com alguma coisa. Algo aconteceu. Então, quando a gente fala, né, que Jesus perguntou para aquele homem, lá naquele poço, se ele queria ser curado, ele especificamente tinha uma questão física. E a gente? Qual é a nossa questão? Do que a gente quer ser curado? O que é que a gente pensa, né, que seria uma mazela dentro de nós? O que seria essa vibração deletéria que a gente ainda tem dentro da gente? Isso é algo que, às vezes, a gente não confessa nem para a gente. São situações que só a gente sabe, não é? E é essa reflexão que a gente precisa pensar, baseada naquela fé que nós falamos ainda agora, e baseado em ações. O que Jesus espera de nós é ação. Não adianta a gente ficar em casa orando, não adianta nem vir na casa espírita e ficar orando se a gente não agir, não é? Eu sempre conto a história do namorado. Ah, queria tanto arrumar um namorado. Aí eu estou dentro de casa, não entro nem no Tinder para arrumar um namorado no Tinder.
Não vou na rua, não vou em lugar nenhum. Como é que eu vou arrumar um namorado? Né? Fica difícil. O emprego, mesma coisa. Não procuro emprego, não vou para lugar nenhum. Ah, queria tanto arrumar um emprego. Vai arrumar? Não vai arrumar nada. Né? Então, a nossa vida ela é feita de ação. Se a gente não levantar, pegar a nossa cama e andar, nada vai acontecer, porque ninguém vai fazer nada pela gente. O amigo estava lá há 38 anos, gente. 38 anos. E nós, às vezes, estamos a encarnações. Né? Quantas e quantas e quantas encarnações, arrastando corrente, né? Como o povo fala, trazendo os nossos percalços, aquelas coisas, e muitas das vezes a gente ainda diz assim, eu sou assim mesmo. Como eu sou assim mesmo? Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, né? E eu não preciso que Jesus chegue até a mim para me fazer aquela proposta, porque eu sei quem é Jesus, não é? Então, eu não preciso que ninguém chegue perto de mim para dizer o que eu tenho que fazer, não, porque eu já sei ir até Ele. Eu sei fazer prece, sei fazer oração, sei fazer meditação, sei refletir, sei fazer uma leitura edificante, sei elevar meu pensamento, tudo isso eu sei fazer, não é? Mas faço? Muitas das vezes não. Então, como é que a gente se melhora? Não é a gente se modificando? É fácil, gente, mudar? Não é não, né? É bastante difícil. É bastante difícil. Mas a gente não precisa fazer isso, né? Não tem outro caminho, tem um atalho? Não tem. O único jeito que a gente tem para acabar com todas essas nossas enfermidades, seja do corpo, da alma, do espírito, das emoções, seja qual for, é a gente se melhorando. Nós espíritas sabemos que fora da caridade não há salvação. E nós também sabemos que caridade não é doar o sapatinho velho. Né? A caridade é a verdadeira caridade. É o ombro amigo, é ouvir, saber ouvir, né? É estar ali junto com o amigo, junto com o companheiro, dentro de casa, com a família, que é o mais difícil, né? Dentro de casa é o mais difícil de tudo. Seguindo aqui, falamos então das doenças materiais e das doenças da alma. As nossas dores da alma são as piores, né? Porque as doenças materiais, a gente vai no médico, faz cirurgia, tem jeito, não tem jeito, mas todo mundo vai desencarnar, né? Então, isso aí. Agora, e nossas doenças da alma? Como é que a gente cura essas doenças da alma? Nós vivemos um momento onde a gente está vendo que todo mundo está com depressão, está com ansiedade, está com síndrome do pânico, está com isso, está com aquilo, porque a gente está vivendo num mundo muito cruel. Nós estamos num momento complicado do planeta, né? Num momento de transição do planeta. É um momento de faxina. Então, o momento de faxina é um momento meio bagunçado, né? Quando a gente faz faxina em casa, não fica tudo bagunçado para depois ficar arrumadinho? É assim que funciona o mundo que a gente está vivendo hoje. Por isso é que nós estamos tendo tantos problemas com ansiedade, com depressão e com pânico. O tempo parece estar passando mais rápido, a gente está fazendo muita coisa. Muitas das vezes nós não damos conta de ouvir o amigo, de estar perto, de conversar. Às vezes até dentro de casa, tem pessoas que não se veem mais. Hoje mesmo estava ali conversando com o meu amigo, falei para ele, eu tenho 3 filhos e eu moro sozinha. Porque meus 3 filhos foram embora cuidar da vida deles, ninguém casou, ninguém teve filho, não aconteceu nada. Mas foram cuidar da vida deles. E eu fiquei sozinha. Então, isso não é da vida? Né? A vida da gente é essa. A gente nasce sozinho, fica sozinho, vai morrer sozinho. E os filhos vão cuidar da vida deles, não é? Os casamentos acontecem, não acontecem, dão certo, não dão certo, mas nós continuamos ali, seguimos o nosso caminho. É fácil? Não é fácil para ninguém. Esse meu filho mais novo, até contei para o meu amigo, né? Ele vai estudar agora em outra cidade. Eu falei, eu acho que eu vou me aposentar e vou para lá com você. Aí ele falou assim para mim, mamãe, não faz isso não, agora é que eu vou ficar independente, vou ficar isso, vou ficar aquilo. Nem quer saber de mamãe mais atrás dele, né? Quer ir cuidar da vidinha dele. E não está errado, né? Não está errado. Eu tenho que ter minha posição e ele é dele, né? Não vou ficar vivendo para ver ele viver.
Então, essas nossas doenças da alma, elas vêm para serem curadas. Ah, estou me sentindo sozinha. Arranja alguma coisa para fazer. O centro espírita é cheio de trabalho, né? Cheio de tarefa, cheio de gente precisando de ajuda. Não é solidão, está ansiosa, vai procurar um cuidado médico, né? Vai procurar uma terapia, vai procurar uma ajuda. Sempre existe saída, gente. Graças a Deus, sempre existe saída. A gente é que precisa procurar, né? A gente é que precisa refletir se quer ser curado de verdade. E aí Emmanuel fala para a gente sobre as almas paralíticas. Olha que texto forte, gente. Diz Emmanuel lá que quando encarnados no mundo físico, nós enxergamos os aleijados do corpo, né? Os que perderam o equilíbrio corporal. Só que não possuímos visão suficiente para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, aniquilados de coração. Esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestáveis. Então, o que seriam essas almas paralíticas? Seriam aquelas almas que estão com o coração, com o pensamento, tudo aniquilado, não é? Seriam aqueles de nós que ainda pensam na maldade, se comprazem com a fofoca, gostam de fazer aquilo que não era para fazer. Egoísmo, né? Desamor, tanta coisa que a gente ainda encontra hoje no nosso dia a dia. Né? Eu conto uma história, minhas histórias são muito bobinhas, né? Mas olha só a história. Ia eu passando numa rua aqui perto, na mão, né? Eu dirigindo na mão. Me vem uma moça na outra, contramão, com um carrão. O meu carro é um carrinho pequeno, popular. O dela era um carro grande. E aí eu pisquei o farol, a mulher nada, eu fui e encostei para ela passar. Quando ela passou, eu falei assim, olha, você está na contramão. Aí ela vira para mim e fala assim, e daí? Eu estou de carrão. Olha que fofo. Ainda bem que eu ia saindo da casa espírita, é lá naquela rua do lado do Amor e Caridade, que eu ia descendo e a mulher ia subindo, e subindo embalada. Eu falei, meu Deus, né? Talvez ela só tenha esse carrão, graças a Deus eu tenho paciência para poder passar por uma situação dessa. E quantas vezes, gente, isso não acontece com a gente, não é? Aquelas pessoas que chegam para você, sabe com quem que você está falando, não é? Isso é horrível, mas isso acontece conosco. Essas pessoas são as almas paralíticas, não é? Porque elas têm situações ali que nem jogando lá no poço, lá, quando o anjo bate a asa, não vai resolver. Porque é uma coisa grave, é uma coisa séria. Né? E a pessoa precisa reformar isso dentro dela. E nós, às vezes, também temos isso dentro da gente. Né? Às vezes, a gente ainda tem muitos defeitos, muitas coisinhas, muita arrogância, muita coisa arraigada dentro de nós, que a gente traz, né, de coisa aí para trás. Às vezes não, mas às vezes a gente também traz. Então, precisamos nos preocupar com essa doença aqui, que é a doença do espírito, a respeito dessas almas paralíticas. Seguindo aqui, vamos falar agora das justificativas e das dores. E aí a gente entra na história dos terceiros, não é? Como o paralítico lá não conseguia ninguém para jogar ele lá no poço, a gente também não consegue ninguém para salvar a gente, né? E muitas das vezes até Deus a gente culpa, até Jesus. A gente não fala assim, eu joguei pedra na cruz. Por que eu falo isso? Porque eu acho que está acontecendo alguma coisa comigo, né, que eu não merecia. E o culpado é quem? Jesus, porque eu joguei pedra na cruz. Né? Fiz progressiva no cabelo de Maria. A gente fala essas bobagens. Né? Por quê? Porque a gente quer justificar o injustificável. Não, é minha mãe que não me deixou crescer, né? É meu marido que não me deixou trabalhar fora, e é não sei quem, é a vizinha que tem um som alto. Tudo a gente arruma um problema para botar nas costas dos outros. E nós, né? E a gente? E aí, a diferença nossa para aquele paralítico é porque a gente conhece Jesus. Então, essas nossas dores, nós não temos que justificar colocando a culpa no outro. Não é?
Nossas dores, elas precisam ser colocadas para Jesus. E aí a gente precisa sentar nesse banquinho aqui, convidar Jesus para sentar ali com a gente e botar para fora aquilo que a gente tem vergonha de falar para todo mundo, aquilo mesmo. A gente vai lá e conta para Jesus, bota tudo para fora, né? Porque ele é o nosso amigo, é ele que vai nos ajudar, nos compreender. E enquanto a gente não se render, não se entregar para o nosso mestre, a gente não vai conseguir se libertar dessas nossas dores de todo dia, não é? Porque é com ele que a gente precisa conversar. Ah, mas eu vou no médico, eu vou no psicólogo, no psiquiatra, tomo remédio? Ótimo. Mas a gente não tem um lado espiritual também para ser tratado, né? Acabamos de falar dos paralíticos da alma. Então, nós temos questões emocionais, sim, físicas, sim, né? Mas temos as nossas questões espirituais, que para elas se recuperarem, essas nossas questões, só conversando com Jesus. E para isso a gente precisa de intimidade com Jesus, não é? Porque se a gente não tem intimidade, a gente não tem como pedir. É igual pedir dinheiro emprestado, sempre falo isso. Como é que eu vou pedir dinheiro emprestado para uma pessoa que eu não tenho intimidade? Né? Aí está lá, Laila e Márcia. Eu vou pedir dinheiro emprestado para a Márcia, que eu tenho mais intimidade do que a Laila. Né? Porque se eu não tenho intimidade, como eu vou chegar perto da pessoa e pedir dinheiro? Não tem como. Jesus é a mesma coisa. Se a gente não for íntimo dele, como é que a gente vai sentar com ele no banquinho e conversar com ele sobre as nossas mazelas? Não é? Ah, mas tem gente que fala assim, mas ele já sabe. Sabe o nome disso? Orgulho e vaidade. É quando a gente não quer dar o braço a torcer, né? Ah, eu não quero falar que eu sou fofoqueira. Como é que eu vou falar isso com Jesus, que eu sou fofoqueira? Ele já deve saber. Mas fala, eu fiz fofoca. Eu pedi dinheiro à Márcia, ela não quis me emprestar. Aí eu fui e contei para a Laila. Né? Jesus já sabia disso? Claro que sabia. Mas eu humildemente preciso me entregar, conversar com ele, o que está acontecendo. Essa é a nossa diferença para o moço lá que estava lá no poço, né, lá na piscina. Nós não podemos colocar a culpa em terceiros e nós precisamos chamar Jesus para conversar. Todos os dias das nossas vidas, né? Conversar com ele sobre as nossas mazelas. Seguindo aqui, diz para a gente lá no Livro dos Espíritos, né, sobre essa questão da cura. Olha o que o Livro dos Espíritos nos fala. Essa questão é um puxão de orelha grande. Allan Kardec perguntou aos espíritos, pode o homem sempre, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E olha o que os espíritos respondem. Sim. Podia ter falado não, né? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha, gente, não é? Então nós ficamos pensando, né? Todos nós já fizemos algo por nós mesmos que foi algo assim grandioso, não já? Né? Ah, eu estudei muito e consegui passar naquela prova. Ah, eu consegui mobiliar minha casa toda. Ah, no meu caso, eu consegui parar de fumar. Parar de fumar foi uma tarefa, assim, que só Deus mesmo na minha vida. Não tomei remédio, não fiz nada e marquei a data e parei. Então, todos nós temos essa vontade dentro de nós, não é? Que é o que nos move. É o que nos move. Eu também sempre conto a história do menino da ponte. Um engenheiro precisava fazer uma ponte. Ele tinha o conhecimento para fazer a ponte, ele tinha o material para fazer a ponte, ele tinha o local para fazer a ponte, tinha o know-how, tinha tudo, mas ele não estava com vontade de fazer a ponte. A ponte saiu? Não saiu do papel, né? Porque ele não estava com vontade. É o mesmo caso nosso. Ah, eu queria emagrecer 30 quilos. Como? Né? Se eu não tenho vontade, só tenho vontade de comer pizza. Aí vai ser difícil, não é? Então, diz a espiritualidade para a gente que é muito mais fácil do que a gente imagina. Olha só. Esforços muito insignificantes, mas precisamos da vontade.
Não é nem a boa vontade e nem a força de vontade. É simplesmente a vontade. Aquela vontade, estou com vontade de tomar um sorvete. Se a gente tiver essa mesma vontade para aquilo que a gente quer mudar, a gente muda. Certo? Seguindo aqui. Diz para a gente, lá no livro O Médico Jesus, não ouvides que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Então, o doente precisa do médico? Precisa do remédio? Precisa. Mas, muitas das vezes, ele tem um ganho, né? Ele tem um ganho ficando doente, porque alguém está cuidando de mim, porque eu não estou precisando trabalhar, porque fulano está me paparicando, porque meu amigo está me visitando. Então, quando a gente tem esse ganho, é melhor ficar doente. Não é melhor? Porque aquilo ali, para mim, é algo melhor do que se eu tivesse boa. Porque se eu tivesse boa, eu ia ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, eu não tenho vontade de ficar boa. E quantos enfermos nós vemos assim? Não só enfermos do corpo, né? Às vezes, enfermos da alma. Enfermos graves da alma. Todos nós devemos conhecer casos de familiares que sofrem com pessoas drogadas dentro de casa. E muitas das vezes, aquele drogado tem a oportunidade de uma internação, de um tratamento, de buscar a solução para aquilo ali. Cadê a vontade? Não tem. Né? Porque aquilo ali manipula a família toda. Está todo mundo ali às voltas com aquilo ali, né? Às vezes pagando contas, resolvendo problemas, e aquela drogadização segue sem freio, porque para ele é um ganho, para aquela pessoa é um ganho. Né? Isso só um exemplo para ilustrar. Né? Então, esse cuidado nós precisamos ter. Porque se a gente não tem essa vontade, seja lá do que for, minha casa está uma bagunça, mas não estou com vontade de arrumar, a casa vai se arrumar sozinha? Não vai, não é? Preciso fazer a barba, mas não estou com vontade de fazer a barba, os homens, né? Não estou com vontade de fazer barba, a barba vai se fazer sozinha? Não vai. Então, são todas as coisas, as pequenas e as grandes. Se eu não movimentar, se eu não levantar, tomar minha cama e andar, assim como Jesus falou, não é? Nós não vamos conseguir movimentar mais nada. E aqui ainda no mesmo livro, né, no livro Médico Jesus, é dito para a gente o seguinte, que antes de curar, o médico Jesus ele costumava perguntar para os enfermos, queres ficar curados? Que é o tema do nosso estudo de hoje. Né? Quem que quer ficar curado? Todo mundo quer, mas todo mundo quer o milagre. Todo mundo quer que venha de fora, todo mundo quer que o outro resolva. Só que não é assim. Diz aqui, com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente. Então, quando Jesus pergunta, não só a esse paralítico, né, mas em outras situações em que aconteceram, dele ir curar a pessoa, ele sempre perguntava, queres ser curado? Vai e não erre mais, isso e aquilo. Tudo que ele falava era em prol de quê? Da pessoa ir buscar a sua saída, a sua solução, com base na sua vontade firme. Porque se também for uma vontade vacilante, né? Estou com vontade de tomar um sorvete. Passou a vontade. Isso não é vontade, é uma vontade vacilante. Então, nós precisamos ter o propósito firme naquilo que a gente quer. Joana de Ângeles fala para a gente que se a gente conseguir uma única virtude em cada encarnação, a gente já está bem. E aí a gente escolhe, né, uma virtude. Né? Eu, por exemplo, escolhi a paciência. Falei assim, vou cultivar a paciência, né, nessa encarnação e tenho certeza que vou conseguir. Aí o que acontece? Vem o teste, né? Vem a prova. Aí você está crente que você é a rainha da paciência. Aí vem a chapuletada, né? Eu tenho uns anjinhos, tia Cátia conhece meus anjinhos, que ela foi professora deles. Meus anjinhos são ótimos para isso. Aí, mamãe, os exemplos são horríveis.
Mamãe, olha só, eu estou com uma camisa branca aqui na minha casa, que ela não consegue ficar branca de jeito nenhum, eu vou levar aí para a sua casa. Aí eu falei, mas olha só, eu sou mãe, eu sou lavadeira, né? Tá me confundindo, né? Não, mamãe, quebra o galho e tal, não sei o quê. Quando ele não está conseguindo, é porque eu também não vou conseguir, né? Porque ele já tentou, que ele sabia, eu também vou conseguir. Falei, não, meu filho, é melhor então você não trazer, não. Leva na lavanderia, sei lá, faz qualquer coisa. Aquilo ali é o meu exercício de paciência. Aí ele vai e leva algumas outras coisas lá para mim, né? Tipo assim, trouxe um doce aqui para você e a camisa. Então tá bom. Aí eu faço o que dá, né? Porque também não adianta brigar, não é? Então é um exercício, gente, de todos os dias da vida da gente, não é? Lidar com o outro não é fácil, principalmente dentro de casa, não é? A família, ela está junta não por acaso. A família, ela está junta porque é um resgate de uma série de coisas vividas há muito e muito tempo atrás. Agora mesmo nós viemos de um encontro de família que aconteceu no Carnaval e nós fizemos um trabalho bem bacana. Cada pessoa recebia uma frase que representava aquela pessoa. Ela ia fazer o papel daquela pessoa, né? Então, por exemplo, uma mãe superprotetora, um pai alcoólatra, um filho que só quer ficar na internet. E cada pessoa, representando aquele papel, né, dizia como ela se comportava, e a gente ali, enquanto grupo, né, pensava o que podia fazer para ajudar aquela pessoa. Gente, mas foi uma experiência tão emocionante. E assim, como que a espiritualidade faz cair o problema exatamente para a pessoa que precisava. Tinha uma senhora que caiu exatamente a questão do idoso que estava dependendo da ajuda dos outros. Ai, sabe? Aí, conforme as pessoas iam se colocando, né, iam se posicionando, a gente ia vendo as dores que existem no seio da família. Tem gente, a menina contou lá pra gente que ela mora num sobrado e ela tem que falar com o filho no WhatsApp para chamar para almoçar. Que o filho está lá em cima e ela está cá embaixo. Né? Então, a gente vê uma instituição, família, né, que deveria ser, né, imbuída de amor, de carinho, de convívio, de alegria, se esfriando. Né? Olha que dor, olha que situação. Não é? Uma pessoa idosa, acamada, precisando, dependendo, né, dos outros, e os outros, às vezes, com má vontade. Então, olha como é difícil a gente viver em família. Como que é complicado a gente viver em família. E nós estamos lá justamente para poder resgatar tudo isso e cultivar as nossas virtudes, inclusive a paciência, que não é nada fácil, já vou adiantando para vocês. Escolhe outra, porque a paciência é bastante difícil. Então, gente, a nossa vontade firme diz respeito a gente. Eu não consigo mudar o meu filho, que só quer ficar o dia inteiro no videogame, não consigo mudar a minha avó, que está lá acamada, não consigo mudar nada. Mas o que eu consigo fazer? Me modificar. E quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Por quê? Porque eu passo a ter outro olhar, né? Eu passo a ter um olhar mais leve, mais suave, mais bacana em relação àquilo tudo ali. Principalmente dentro da nossa casa. Quantas das vezes nem um bom dia a pessoa não recebe dentro de casa, não é? Dá o bom dia e não é respondido, dá o bom dia e não é respondido. Até que um dia, Deus é bom, e faz aquela pessoa precisar de você. Aí ela vem, né? Não dá bom dia, não, mas quando está precisando, ela vem. E aí cabe a gente fazer o papel da gente, porque a gente não é igual a ela, certo? Isso aí. Continuando, então, gente. Ficamos, então, com o nosso Mestre Jesus, que faz a pergunta para a gente: queres ficar curado? E aí a gente chega aqui a uma conclusão bem bacana. Aquele paralítico, ele precisava do poço? Ele precisava de alguém que levasse ele até o poço? Ele precisava que o anjo batesse a asa lá na hora do momento que iam jogar ele no poço? Ele não precisava de nada disso. Ele precisava, era do Mestre Jesus na vida dele. Então, quando Jesus pergunta se nós queremos ficar curados, nós não precisamos de terceiros, nós não precisamos de dar 3 pulinhos, não precisamos fazer simpatia, não precisamos de nada disso.
O que a gente precisa é ter o Mestre Jesus junto da gente. E como que a gente tem? Com intimidade com ele, né? Porque não pode a gente achar que ele já sabe dos nossos problemas e também não contar nada para ele. Nós precisamos sentar e falar, Jesus, não estou dando conta. Está acontecendo isso. Toma. Porque foi ele que falou que é para a gente transferir o fardo para ele, lembra? Ele falou isso. Se o fardo estiver pesado, né, transfere para mim, que o meu fardo é leve, o meu jugo é leve. Então, quando a gente não está aguentando, é com ele que a gente tem que conversar. É na faixa vibratória dele que a gente tem que ficar. Porque se a gente começa a reclamar, xingar, reclamar da vida, sair da casa espírita, dizer, esse dia eu conheci uma moça que disse para mim que estava de mal com Jesus. Estava de mal com Jesus, porque o filho dela tinha ficado doente. Mas o que Jesus tem com isso? Né? Ela, não, porque meu filho é um menino certinho, menino isso, menino aquilo outro, e ficou doente. Falei, nossa, mas a gente está na Terra, né? Na Terra todo mundo fica doente, independente de Jesus. E ela estava de mal com Jesus. Então, gente, assim, né? Que nós possamos refletir sobre isso. Quem somos nós para ficar de mal com Jesus? Jesus conhece a gente a fundo. Há tantas encarnações, em tantos lugares que nós já vivemos. Conhece a nossa família. A espiritualidade fala para a gente o trabalho que dá para montar a tal da família da gente. Né? A preparação que acontece no mundo espiritual para casar direitinho, para fulano ser esposa de fulano, que vai ter o filho, que vai ser isso, que a mãe vai para lá e não sei quem. Tudo direitinho, gente. Olha o trabalho que a gente dá. E aí, a gente se revolta. E aí, a gente acha que não precisa estar curado. E aí, a gente acha que é o outro que tem problema. Né? A gente fala assim, fulano tinha que estar aqui nessa palestra hoje para escutar isso. Né? Não é fulano, não. É a gente mesmo que tem que escutar. Porque é a gente que precisa estar curado. O fulano, ele vai ter o tempo dele, o momento dele, a hora dele, ou não. Deixa eles se virar. Né? Vamos na gente, porque o que importa é que a gente se cure. Já imaginou se todos nós aqui nos curássemos, como é que o mundo ia ser melhor? Não é? Seria muito melhor se cada um de nós conseguisse se curar. A tarefa é árdua, a tarefa não é fácil. A gente, graças a Deus, tem a doutrina espírita para nos esclarecer, nos consolar e trazer estudos como esse aqui que fazem com que a gente entenda o que a gente tem que fazer. É simples assim, gente, é matemático, não é? Olha, precisa ser curado porque você tem problema disso. Reconheça, né, os seus problemas. Faça o quê? Converse com Jesus, tento me melhorar todos os dias. Né? Vou para a casa espírita, vou ler, vou estudar, vou me melhorar, vou evoluir, vou progredir e vou exercitar a minha vontade. Porque sem vontade eu não vou conseguir nada. Muita paz a todos.